Vamos fazer uma pequena análise de como deve ser construído o nosso componente ACBR ponto, tá? Você está recebendo aí no DVD uma pasta ACBR ponto. Dentro dessa pasta nós temos o componente em si, né? Temos as classes que compõem o componente, temos uma demonstração, temos o pacote do componente e temos uma pasta documentação, onde nós temos a portaria 1510, que é a portaria que institui aí o ponto eletrônico, tá? Eu vou abrir esse documento, essa portaria 1510, né, que é do dia 21 de agosto de 2009, tá? Então essa portaria ela disciplina, né, o registro eletrônico de ponto e a utilização do sistema de registro eletrônico de ponto, que é o SREP, tá? Ela vai falar o que é o REP, né, que é o relógio de ponto, tá? Vai falar o que é o SREP, que é o sistema que vai ler o arquivo que vem do relógio de ponto e vai gerar alguns arquivos para o fiscal do trabalho, além de um relatório, né? Vai explicar o que é cada um desses arquivos. É interessante que você dê uma lida com calma nessa portaria, tá? O que vai nos interessar aqui nessa portaria são os arquivos, né, que nós vamos ler ou gerar, tá? Por exemplo, olha, aqui no artigo 12, ele fala que o programa de tratamento de registro de ponto é o conjunto de rotinas informatizadas que tem por função tratar os dados relativos à marcação dos horários de entrada e saída, originários exclusivamente do AFD. O AFD é um arquivo que é gerado pelo relógio de ponto, ok? Ele também deve, né, esse programa, é o programa de ponto eletrônico que você vai desenvolver, ele deve gerar o relatório espelho de ponto eletrônico, de acordo com o anexo 2, deve gerar o arquivo fonte de dados tratados, AFDT, esse não é gerado pelo relógio de ponto, é gerado pela aplicação. E deve gerar o arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais, ACJEF, de acordo com o anexo 1. Tá, então o que nos interessa aqui para criar o ACBR ponto são esses três arquivos, né? Primeiro o AFD, que é o arquivo fonte de dados. Esse arquivo é gerado pelo relógio, mas a nossa aplicação precisa ler esse arquivo. O ACBR ponto vai fazer isso. Ele vai ler o arquivo e jogar os dados em objetos, né, para nós tratarmos isso daí na nossa aplicação. O ACBR ponto ele também gera, né, com base nas informações passadas pela aplicação, ele gera o AFDT e gera o ACJEF. Então nós vamos trabalhar no nosso universo no ACBR ponto, são esses três arquivos aí, tá? Esses arquivos eles estão aí no anexo 1, conforme está aqui no artigo 12, né? Vai passando todas as informações. E aí nós chegamos no anexo 1. Tá? O anexo 1 é exatamente o layout dos arquivos, né, que devem ser tratados, né, ou gerados aí pela aplicação de ponto eletrônico. Tá? O primeiro arquivo que ele apresenta é o AFD, significa arquivo fonte de dados. Esse arquivo é gerado apenas pelo relógio de ponto. Tá? Sua aplicação não precisa gerar esse arquivo, né? Não deve gerar esse arquivo, ela deve ler esse arquivo, ler o arquivo que vem do relógio de ponto. Todos os relógios de ponto devem gerar o arquivo de uma forma igual, tá? Então não importa como a tua aplicação, né, ela não deve se preocupar em qual relógio de ponto será utilizado na empresa, porque o arquivo ele tem um layout padrão. Então não importando a marca do relógio de ponto, o arquivo AFD será um apenas, né? Ele terá sempre o mesmo layout. O layout está definido aqui nessa portaria, tá? Então o que é que o ACBR ponto ele vai fazer? Uma das coisas que ele vai fazer é ler o arquivo AFD. O arquivo AFD ele está dividido em alguns registros, né? O primeiro registro é o registro cabeçalho. Tá? Nesse registro nós temos aqui alguns campos, né? Temos 11 campos, e é nesse registro que nós vamos colocar, né, o tipo do registro,
se o empregador é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, CNPJ ou CPF do empregador, a razão social ou o nome dele, o número de fabricação do relógio de ponto, a data inicial dos registros que está no arquivo, a data final dos registros que está no arquivo, data da geração do arquivo e hora da geração do arquivo. Ele tem um segundo registro, né, o registro tipo 2, onde vai conter, nesse registro ele contém inclusão ou alteração da identificação da empresa. Tá? Então, quando houver a inclusão ou identificação da empresa no relógio de ponto, é necessário gerar um registro desse aí. Né? Isso o próprio relógio já trata. Tá? Então, o que é que vai ter nesse registro de número 2? Data da gravação, horário da gravação, tipo de identificador, os dados do empregador. Né? O registro de número 3 é onde existem as marcações de ponto. Né? Então, o funcionário chegou, deu entrada no ponto 8h15, vai ter um registro número 3. Saiu meio-dia para almoçar, vai ter outro registro número 3. Voltou 2 horas do almoço, outro registro número 3. Foi embora às 18 horas, outro registro número 3. Legal? Então vai ter a data da marcação do ponto, o horário da marcação, o PIS do empregado, um número sequencial. Opa, não, acabou. O registro número 3 é só isso mesmo, né? Então é a data, a hora e o PIS do empregado. Acabou, é só o registro ali de entradas e saídas do empregado, tá? Daí nós chegamos no registro de número 4. O registro número 4 é quando existe ajuste no relógio, tá? Então tem aqui o número sequencial, o registro de número 4, a data do ajuste, a data antes do ajuste, o horário antes do ajuste, a data ajustada e o horário ajustado. Tá? Isso aí vai aparecer de vez em quando, esse registro 4 aí não é comum. O que vai ter muito mesmo é registro número 3. Tá? Registro de número 5. Inclusão ou alteração ou exclusão de empregado da memória de trabalho do relógio de ponto. Então, quando inclui um empregado, aparece um registro número 5. Empregado foi demitido, excluiu o empregado, aparece um registro número 5. Houve uma alteração nos dados do empregado, o nome dele estava errado, outra coisa, aparece um registro número 5. Tá? Finalmente, nós temos o trailer, né, que é o último registro ali, é o final do arquivo, onde nós vamos ter as quantidades de cada um dos registros. Okay? Esse é o arquivo que vem do relógio de ponto que o ACBR ponto deve ler, né, e jogar para que a aplicação ela trate esses dados. Tá? Daí nós temos o segundo arquivo, que é o arquivo fonte dados tratado. Né? Muitas vezes é necessário pegar uma dessas informações aqui e tratar essa informação. Né? Então aqui no registro número 3, o empregado ele registrou 2 entradas incorretamente, né? 8h15 e 8h20. E agora, como é que a gente faz? Então, nós vamos tratar essa informação, e essa informação tratada deve ser gerada aqui no AFDT. Tá? Então o ACBR ponto ele deve gerar o arquivo AFDT. Né? Ele recebe os dados da aplicação, tá? E gera esse arquivo. Então nós temos aqui o registro cabeçalho, né, os dados da empresa, e temos um registro de detalhe. Nesse registro de detalhe vai ter aí os dados que foram tratados. Né? Nós temos aí o sequencial do arquivo, a data da marcação, a hora da marcação, o PIS do empregado. Até aqui é como se fosse o registro 3, né? O número de fabricação do relógio, qual foi o tipo de marcação, foi uma entrada, foi uma saída, foi D para ser desconsiderado, então o cara registrou a entrada 8h15 sem querer 8h20. Vamos tratar essa informação, vamos colocar um D ali. Esse registro é para ser desconsiderado. Isso vai sair no arquivo AFDT. Tá? Número sequencial por empregado, tipo de registro, se é original, se foi incluído, se foi pré-assinalado. Então, o funcionário faltou. Ou então vai chegar um pouco mais tarde. No entanto, existe um registro ali pré-assinalado. 8 horas ele registrou a entrada para ele. Tá? Ou então foi um registro incluído pelo chefe dele. Ele incluiu ali, colocou uma observação. O cara ele chegou atrasado. Então o próprio chefe foi que incluiu, porque o funcionário não teve mais autorização para registrar a entrada pelo ponto, pelo relógio de ponto. Né? Essas observações aqui vão explicar para que é que servem, né, o que é que deve ser feito em cada uma dessas situações aí. Tá? E o trailer é o final do arquivo. Então no FDT nós temos aí 3 registros, o cabeçalho, o detalhe e o trailer. Tá? Finalmente nós temos o arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais, o ACJF. Ele também tem um cabeçalho, ele vai ter os horários contratuais da empresa, vai ter um registro de detalhe,
com muitos campos, né? Nós temos aí 23 campos para esse registro de detalhe. E finalmente temos o trailer, tá? Então é isso. Para nós entendermos, né, quais são os requisitos aí do nosso ACBR ponto. Resumindo, nós temos que ler o arquivo EFDT, que vem do relógio de ponto, e informar esses dados para a aplicação, que está usando a ACBR. E temos que pegar os dados da aplicação de ponto eletrônico e gerar o arquivo EFDT e gerar o arquivo ACJF. É isso que fará, é isso que vai fazer o nosso componente ACBR ponto.